Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espíndola Concursos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou dar continuidade na primeira aula de conjuntos, que é do conteúdo de matemática para o Concurso Nacional Unificado, bloco 8, nível médio. Na aula anterior, a gente já viu alguns conceitos iniciais, conceitos básicos aí sobre conjuntos, e o último item que a gente viu foi a igualdade entre conjuntos. A partir dessa aula, a gente vai ver um conteúdo que normalmente cai mais em prova, que são as operações com conjuntos. A primeira operação que a gente vai ver aqui é a união de conjuntos. A união é representada por um símbolozinho que é como se fosse um U maiúsculo, sendo basicamente a fusão de dois conjuntos em um só. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Considere o conjunto A, que tem os elementos A, B, C, e o conjunto B, que tem os elementos 5, 6 e 7. O conjunto união, basicamente, para representar ele, a gente vai fazer a fusão desses dois conjuntos, A e B. E, portanto, o conjunto união, A união com B, que a gente vai sempre representar aqui com o Uzinho, A união com B, vai conter todos os elementos dos dois. A, B, C, 5, 6, 7. Representando de forma no diagrama, a gente tem aqui A união com B, ele contém todos os elementos. Então, união é simples. Lembrem-se do símbolo, o Uzinho. Outra operação, tem um detalhe. Quando a gente fala de união, caso os dois conjuntos que você está querendo fazer a união, eles tenham elementos em comum, os elementos em comum, quando você for representar o conjunto união, eles não vão ser duplicados, tá? Não precisa. Então, exemplo aqui, o conjunto A tem A, B, C, 1, 2. O conjunto B tem 1, 2, 5, 6, 7. Na hora que você for fazer a união, você só vai pegar o que é de cada um e o que for dos dois você só põe uma vez, certo? Próxima operação aqui que a gente vai ver é a intersecção de conjuntos. A intersecção de dois conjuntos A e B, que é indicada por A intersecção com B, esse símbolo, como se fosse um U invertido, ele é um símbolo de intersecção. Lembrem-se bem desse símbolo aqui, porque aparece muito. Símbolo de união, símbolo de intersecção, símbolo de pertence, não pertence, contém, não contém, está contido, não está contido. Esses símbolos são muito importantes porque cai muito em prova, aparece muito, vocês vão ver na lista de questões. Então, a intersecção de conjunto, A intersecção com B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e a B. Então, aqui, diferente da união, a gente só vai procurar os elementos que se repetem nos dois. Então, vamos lá, primeiro exemplo. Conjunto A, 5, 6, 7, 8. Conjunto B, 7, 8, 9, 10. O que é o conjunto A intersecção com B? É os elementos que se repetem. Quais elementos que se repetem? 7 e 8. 7 e 8 são os elementos que aparecem nos dois. Então, o conjunto A intersecção com B é 7 e 8. Segundo exemplo, considere C 3, 4, 5, D 8 e 9. Percebam aqui que a gente não tem elementos que se repetem. Então, o conjunto C intersecção com D, ele é vazio. Nesse caso, não há elementos em comum. Aqui eu fiz a representação em forma de diagrama, para vocês conseguirem já se familiarizar com essa representação, que é muito utilizada, e fica mais fácil de ver, de entender aqui. Então, imagine o exemplo A aqui. Imagina que a gente tem o conjunto A, representado aqui, né, pelo círculo. Ele tem todos os elementos, 5, 6, 7, 8. Na hora que você vai desenhar o conjunto B, é importante que você desenhe ele fazendo essa intersecção aqui com o A. Toda vez que você for analisar dois conjuntos e for desenhar eles em forma de diagrama, uma dica é, sempre desenha desse jeito. Sempre desenha um fazendo intersecção com o outro. Mas e se não tiver elementos? Aí você põe aqui nesse meio aqui um zero ou um vazio, só para representar que não tem. Por exemplo, no exemplo B aqui,
eu poderia representar o C e o D dessa forma, e aí os elementos 3, 4, 5 estariam de fora. 8, 9 estariam de fora. E aqui no meio não existe intersecção, né? Mas é importante representar desse jeito, porque muitas vezes você, no início da questão, você não sabe se tem ou não intersecção. Então, desenha desse jeito, como se tivesse, e se lendo ali, resolvendo a questão, você vê lá que não tem intersecção, põe um vazio ali, certo? Vamos lá. Caso não haja nenhum elemento em comum entre os conjuntos, chamamos de conjuntos disjuntos. Lembra desse nome, porque esse nome pode aparecer na prova. Conjunto A e B são disjuntos. Logo de cara, você já sabe que eles não têm elementos em comum. Pode acontecer ainda de haver uma intersecção completa, né? No caso de ser um subconjunto. Aí entra naquela ideia de subconjunto que a gente já viu. Então aqui, ó, conjunto F, conjunto E. Veja que o conjunto E, ele está todo dentro do conjunto F. Então aqui a gente tem uma intersecção completa, né? Do conjunto E. Todo o conjunto E é a própria intersecção dos dois. Então, por que que é assim? Porque o E é subconjunto de F. Ou, podemos falar ainda, que o E está contido no F, certo? Diferença entre conjuntos. O conjunto diferença ou subtração é representado por A menos B e é formado por todos os elementos de A que não são elementos de B. Perceba aqui que a ordem em que aparecem os conjuntos faz diferença no resultado. A menos B é diferente de B menos A. Então vamos lá, vamos para o desenho aqui, diagrama, para facilitar o entendimento. A gente tem dois conjuntos, A e B. Sempre desenha eles fazendo a intersecção. Se eu quero A menos B, eu vou pegar todos os elementos de A que não tem em B. Eu poderia pegar um elemento aqui? Não, porque esse elemento aqui ele é comum aos dois. Ele tem no A e tem no B. Então, não seria A menos B, certo? Então, aqui você vai pegar somente, vai fazer A menos B, você vai pegar somente os elementos que tem no A. E se eu quiser fazer B menos A? A lógica é a mesma, mas aí você vai pegar só os elementos que tem em B, certo? Fica ligado nisso aqui, porque a diferença, a subtração de conjuntos, né? Ela faz diferença à ordem em que aparece. Vamos lá. Ainda sobre diferença, em caso de conjuntos disjuntos, ou seja, quando não há elementos em comum, temos. Vamos lá, a gente tem o conjunto C e D, os dois conjuntos são disjuntos e eles não têm elementos em comum. Se eu quiser C menos D, basicamente, eu vou pegar todos os elementos de C que não tenha em D. Só que como eles não têm elementos em comum, o C menos D é o próprio C. E se eu quiser o D menos C? A ideia é a mesma. D menos C é o próprio D. Todos os elementos de D que não se repetem em C. Eles não têm elementos que se repetem, então é isso. Ainda em diferença, em caso de subconjuntos. Vamos lá. Se eu tenho aqui um conjunto E, que tem um subconjunto F, ou seja, F está aqui totalmente contido em E. Qual que seria o resultado de E menos F? O que é E menos F? Todos os elementos de E que não tem em F. Então, olhando aqui pelo desenho, a gente vê que a área achurada aqui é o que representa essa subtração. São os elementos que fazem parte de E, mas não fazem parte de F. Correto? E se eu quisesse F menos E, aí percebam que eu quero achar todos os elementos que estão em F, mas não estão em E. Só que nesse caso aqui não existe. Porque como o F está contido no E, todo elemento de F ele vai fazer parte de E. Então, por isso que o F menos E, nesse caso, ele é vazio. Não tem elemento. Certo? Vamos lá. Outro conceito que você tem que entender aqui, muito importante. Conjunto complementar. Sendo A e B dois conjuntos, tais que A está contido em B,
O complementar de A em relação a B é indicado por C maiúsculo BA, né? É o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a B e não pertencem a A. Então, assim, vamos olhar pela lógica do nome, galera. Complementar é alguma coisa que complementa. Então, vamos falar que o nosso conjunto maior aqui é o conjunto B. Se a gente quer saber o que complementa o A, é toda essa parte aqui, ó, que não existe no A, mas existe no B. Então, toda essa parte achurada, a gente fala que é o complementar. Complementar de A em relação a B. Complementar de A em relação a B. É o que são os elementos que só tem em B e não tem em A, certo? Ou seja, basicamente, o complementar é a diferença B menos A. Mas para um caso específico, onde o conjunto A é um subconjunto do B, subconjunto do conjunto maior. Deu para entender? Conjunto B, conjunto maior, temos dentro dele um subconjunto A, e o complementar de A em relação a B são todos aqueles elementos que estão em B, mas não estão em A, que são os elementos que faltam em A para chegar num conjunto completo B, certo? Entendendo essa ideia básica aqui, quando a gente fala de conjunto complementar, normalmente nas questões, os conjuntos complementares que aparecem são em relação ao conjunto universo. Lembra que a gente viu na aula anterior o conceito de conjunto universo? Normalmente as questões elas falam de complementar em relação ao universo. Então, o complementar em relação ao universo ele é representado por x barra. Vamos supor um conjunto x, o conjunto complementar dele é o conjunto x barra. Ou ainda xc elevado a c. Ou ainda união o conjunto universo menos o conjunto x. Qualquer uma dessas formas representa o complementar deste carinha aqui, deste conjunto x. De forma gráfica aqui, né, em forma de diagrama, a gente vê aqui, de forma simplificada, o conjunto universo ele é sempre representado por um retângulo. A gente coloca aqui o U de universo. Dentro do conjunto universo, a gente tem vários conjuntos. Nesse caso aqui, a gente tem o conjunto X, que são todos esses elementos aqui. E o complementar de X é tudo aquilo que não tem em X que é necessário para chegar aqui no conjunto união. Então, está representado aqui de fora pela cor amarela. Ficou claro isso aí? Quando a gente fala de complementar, pode ser complementar em relação a um outro conjunto ou complementar em relação ao universo. Complementar em relação ao universo é complementar em relação a tudo que a gente está analisando. Imagina que o conjunto universo é a população de Goiânia e o conjunto X são professores. Todo mundo que está dentro da população de Goiânia que não são professores é o complementar do conjunto de professores. Beleza? Seguindo aqui. Aqui eu trouxe uma representação. Essa representação aqui ela é muito importante. Muito. Porque várias e várias questões vocês vão resolver através de um desenho desse aqui. Vamos lá, eu vou explicar cada item desse desenho aqui. Aqui, a gente trouxe uma representação de 3 conjuntos, certo? Conjunto A, B e C. Sempre que você for representar 3 conjuntos, você vai representar desse jeito aqui. Não faz de outro jeito, a não ser que seja uma questão bem específica, que ela mesma já separa os conjuntos, mas se for uma questão que traz uma historinha, tantas pessoas faz parte do conjunto A, tantas pessoas faz parte do conjunto B, tantas do C, algumas faz parte do conjunto A e B. Sempre que tiver uma história, uma contextualização, uma questão que dessa forma, você tem que desenhar de forma genérica os 3 conjuntos. E a forma genérica de fazer é essa aqui. Você vai desenhar A, B e C, todos fazendo intersecção um com o outro, certo? Além de desenhar os 3, você sempre, sempre, sempre vai desenhar o conjunto universo, que é o quadradinho de fora. E aí vamos analisar aqui cada região.
Essa região aqui, o que são os elementos dessa região? São os elementos contidos apenas em A. Os elementos que estão aqui, que você vai desenhar aqui, eles não existem em B, eles não existem em C, certo? Eles existem apenas em A. Agora vamos lá. Essa outra região aqui, o que ela quer dizer? São os elementos contidos apenas em B. Essa outra região aqui, elementos contidos apenas em C. E aí, perceba que o desenho tem algumas regiões que fazem intersecção. Lembra do símbolo de intersecção? Que é esse Uzinho invertido? Vamos lá. Essa região aqui é a intersecção entre A e B. Concorda? É o lugar aqui onde os dois círculos se misturam, do A e do B. Vamos lá, essa região aqui é a região de intersecção do B e do C. É onde os dois círculos, do B e do C, se misturam. E essa região aqui é a região de intersecção entre o A e o C. E a região central, a região amarela, é a região de intersecção de todos os conjuntos. Elementos contidos em A, B e C. Então, são elementos que se repetem em todos os conjuntos. Beleza. Entendeu todas essas regiões? Tem mais uma região que você precisa entender, que é a região toda de fora aqui, ó. Tudo isso aqui de fora. O que essa região de fora representa? Ela representa os elementos que não pertencem a nenhum dos conjuntos. Coloquei aqui. Elementos que não pertencem a nenhum dos conjuntos, mas existem no conjunto universo. Vamos dar um exemplo. Continuando aqui, em Goiânia. Vamos fazer uma pesquisa na cidade de Goiânia, com toda a população de Goiânia, para ver as profissões. Aí a gente tem professor, engenheiro, médico. Mas não tem alguém lá que... Não tem, dentre as pessoas lá, pessoas que não estão em nenhuma dessas profissões. Essas pessoas estariam aqui, ó, na região branca, fora dos 3 conjuntos analisados, mas dentro do universo de pessoas que estava sendo entrevistada nesse exemplo. Certo? Então, lembrem-se desse modelo, tá? Às vezes, você vai ter que fazer um desenho desse, mas só para uma questão onde só teriam 2 conjuntos. Aí você vai desenhar 2 conjuntos, a forma genérica de desenhar 2 conjuntos, você faz o universo, põe um, põe outro. Sempre tendo aqui a regiãozinha de intersecção. Não faz de forma genérica, separada assim, galera, porque senão vocês vão se confundir. Aí, vocês vão desenhar separados só se a questão deixar muito claro. O conjunto A é disjunto de B, ou o conjunto A não faz nenhuma intersecção com B. Aí você pode até desenhar separado, se a questão deixar clara logo de cara isso. Beleza. Pus uma questão aqui para a gente matar esse assunto. Vamos lá. Uma pesquisa foi realizada com 350 pessoas para avaliar a eficácia de um anúncio de divulgação de 2 novos produtos A e B. Tá, antes de continuar lendo, eu já tenho uma informação aqui, importante. Uma pesquisa foi realizada com 350 pessoas. O que é essas 350 pessoas? Vamos voltar aqui. Quando você representa de forma genérica, aonde que está os 350? Quem é os 350? É o conjunto A? É o conjunto B? Não. 350 é o universo. O nosso conjunto universo tem 350 pessoas. Essa é a primeira informação e vocês têm que ter essa interpretação, né? Essa capacidade de interpretação para ver isso aí logo de cara. Então, nosso universo é de 350 pessoas. Beleza. Então, vamos para as informações agora, né? Ao final da pesquisa, constatou-se que dos entrevistados, precisamente 280 conheciam o produto A, 80 conheciam os 2 produtos, 20 não conheciam nenhum. E ele quer saber quantas pessoas entrevistadas conheciam apenas o produto B. Galera, questão desse modelo aqui, que está falando de quantidade de pessoas, quantidade de pessoas que está num conjunto, quantidade de pessoas que está no outro. Toda a questão desse aqui, a primeira coisa que você vai fazer é o nosso desenho genérico.
Só que nesse caso aqui, eu não preciso fazer um desenho genérico com 3, né? Porque a gente só tem dois conjuntos em análise, que é o conjunto A e B. Então vamos lá, vamos fazer. Vamos desenhar aqui de forma genérica. Então a gente tem, primeira coisa que a gente faz, o universo. E a gente vai ter conjunto A, conjunto B. Show. Desenhamos de forma genérica. E aqui eu já vou pôr até um detalhe que a gente sabe que o universo ele tem 350 pessoas, né? Vou deixar esse detalhe aqui já. Então vamos agora puxar as informações. Galera, eu gosto de resolver da seguinte forma. Cada região do nosso diagrama você vai chamar de uma letra. Você vai atribuir uma letra para ela. O pessoal às vezes tem medo de atribuir letra, mas galera, fica mais simples. Então vamos lá. Essa primeira região aqui, eu vou chamar ela de Azinho. Essa região de cá, eu vou chamar ela de Bzinho. A região central, eu vou chamar de X. Então vamos lá, recapitulando. O que é o Azinho? São os elementos que estão apenas no A. Bzinho, os elementos que estão apenas no B. X, elementos que estão nos dois. E aqui de fora eu vou chamar de C. O que é o C? Elementos que não estão nem no A, nem no B. Top. Vamos lá, voltar para os dados do exercício. Primeiro dado, 280 conheciam o produto A. Então vamos lá. Galera, quem aqui das letrinhas que eu coloquei que está no A? É o próprio Azinho e o X. Concorda? É o Azinho e o X. Então, o exercício falou que 280 pessoas conhecem o produto A. Então, quer dizer que o A mais o X é igual a 280. Concorda? 280 pessoas conhecem o produto A. Essas 280 englobam tanto aquelas que conhecem só o A, que é o nosso Azinho, quanto aquelas que conhecem o A e o B. Então, a gente tem essa primeira equação aqui. Vamos lá ver outro dado do exercício. 80 conheciam os dois produtos. Olha só, de quem que ele está falando? Está falando que 80 conhecia os dois produtos. Quem é a nossa letrinha aqui, quem representa os dois produtos? É o X. Então, ele já deu logo de cara o valor do X. X é igual a 80. Olha só, perceba aqui que a gente pode pegar o valor de X e substituir na equação 1. Então, vamos fazer isso? A mais 80 é igual a 280. O 80, a gente vai isolar o A desse lado do sinal, né? A igual. O 80 tem que passar para o outro lado do sinal. Quando ele passa trocando o sinal dele. Então, ele vem menos. Então, o A é igual a 280 menos 80, que dá 200. Olha só, a gente já está achando os valorzinhos, hein? Já achamos o X, já achamos o A. Vamos voltar para a questão para ver se a gente consegue achar mais alguma coisa. Próximo dado. 20 não conheciam nenhum dos produtos. Olha só, ele já deu outra informação boa aqui. 20 não conheciam nenhum dos produtos. Qual que é a nossa letrinha que representa quem não conhece nenhum? Letra C. Então, a letra C é 20. Vale 20. Show. Agora só está faltando quem? O B, que foi exatamente o que ele pediu no exercício, né? Ele quer saber quantas pessoas entrevistadas conheciam apenas o produto B. E aqui a gente já tem dados suficientes para calcular. Como? Galera, o universo é 350. Mas quem é o universo? O universo é a soma de tudo que está aqui dentro do quadrado, do retângulo. A, X, B, C. Então, o U é igual a A mais X mais B mais C. E aqui a gente já sabe que o U é 350. Deixa eu desenhar aqui embaixo para ficar mais fácil. A gente sabe, vamos descer aqui. A gente sabe que o U é 350. Então, 350 é igual. A gente sabe que o A é 200.
Achamos ele ali anteriormente. 200 mais x, quanto é o x? 80. B, a gente não sabe, B é o que a gente quer descobrir. Mais C, e o C é 20. Olha só, a gente só falta o B agora, só resolver essa equação. O que a gente vai fazer? Vamos passar todos os números para o lado esquerdo ali do igual. Então vamos lá, 350. O 200 passa para cá, muda o sinal, menos 200. O 80 passa para cá, muda o sinal, menos 80. O 20 passa para cá, muda o sinal, menos 20. É igual, só sobrou do outro lado quem? O B. Vamos fazer essa conta? 350 menos 200, 150. 150 menos 80, 70. 70 menos 20, 50. Então, 50 é igual a B. Tá aí o nosso resultado. 50 é o gabarito. É uma questão que não tem múltipla escolha, né? Mas é isso. Percebam, então, que esse modelo aqui de questão cai demais, galera. Esse aqui é um dos modelos que mais caem. Sempre começa fazendo o desenho genérico, atribui letras aqui para cada das regiões, e aí vai descobrindo. A cada informação que você lê na questão, você vai conseguir ou chegar numa equaçãozinha, ou descobrir de forma direta quanto que vale cada letra. E aí vai resolvendo aos poucos, vai lendo cada informação, jogando aqui na resolução, e aí você vai chegando aos poucos e atribuindo valor para cada letrinha que você definiu. É isso aí, galera. O conteúdo inicial de conjuntos é esse. Tem mais aulas sobre conjuntos. Na próxima aula a gente vai entrar em alguns conjuntos específicos, que são conjuntos numéricos. Números naturais, números inteiros, números reais, números racionais. Mas não tem como a gente entrar nesse próximo conteúdo sem vocês entenderem isso aqui, que é o geralzão sobre conjuntos. Pretendo fazer uma outra aula com resolução de questões sobre essa parte inicial. E depois, galera, eu vou disponibilizar para vocês um link para acesso. Vou criar o link e vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo um link para acesso ao PDF dessa aula. O PDF ele vai conter todo esse conteúdo de forma um pouco mais detalhada, certo? Além de questões, de uma lista de questões que eu peguei especificamente da banca, né, que é a banca organizadora do concurso, para vocês treinarem. Se eu não me engano, eu coloquei mais de 30 questões lá, que abrange aí todo esse conteúdo que a gente viu, questões interessantes. Se vocês conseguirem resolver essas questões e fixar o conteúdo, já é suficiente para resolver qualquer questão sobre esse assunto aqui na prova. Beleza, galera? Obrigado. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal, comentar. Se tiver dúvida, deixa comentário. Manda para o amigo, para o colega que está estudando também, que tem dificuldade de matemática. E tamo junto. Até a próxima aula.